Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula A302. É uma aula onde eu apresento um estudo de caso sobre uma instalação elétrica e o sinistro que ocorreu nessa instalação elétrica. Nela, eu mostro quais os componentes elétricos que foram utilizados e por que essa instalação elétrica apresentou problema. Então, veja agora em formato de um estudo de caso de uma instalação elétrica. Então, vamos mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é a aula A302. É uma aula muito interessante que eu busquei essa aula em, na verdade, uma situação real que aconteceu nessa nossa região aqui de Brasília, que acontece em todos os estados do Brasil. Veja vocês o que uma instalação elétrica mal executada pode provocar. Eu fiz um pequeno estudo de caso para mostrar para vocês o que uma instalação elétrica mal executada ela pode provocar. Então, esse é o foco da nossa aula. Então, vamos a ela. Bom, essa instalação elétrica, situação da instalação elétrica em estudo. A instalação elétrica que nós vamos estudar, que eu vou apresentar aqui para vocês, a instalação elétrica em estudo, ela utilizou, veja bem, os condutores que nós fomos fazer a inspeção e o laudo, essa instalação elétrica utilizou condutores de primeira linha, acrescidos do item anti-chama, ou seja, os cabos da melhor qualidade possível, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. São totalmente seguros, eles não propagam incêndios. Então, nós chegamos para fazer essa vistoria e nós encontramos a seguinte situação: cabos de primeira linha, anti-chamas, não propagam incêndio. Os disjuntores IEC e fabricantes de primeira linha, entre eles Siemens, por exemplo, tomadas e interruptores e o próprio quadro elétrico de primeira linha. Ou seja, primeiro momento, vocês podem estar curiosos em saber desse estudo de caso. Situação da instalação elétrica em estudo. Olha, ela tem todos os componentes de primeira linha, cabos anti-chama, não propaga incêndio, disjuntores IEC, fabricados usando os fabricantes de primeira linha, tomadas, interruptores e cabos elétricos de primeira linha, o quadro elétrico também anti-chama, Vocês podem observar que o proprietário dessa instalação elétrica, ele se preocupou com a qualidade dos materiais. Então, os materiais da instalação elétrica, todos os componentes utilizados foram componentes de primeira linha. Porém, vocês vão poder observar que ele não teve a preocupação em elaborar o projeto elétrico, e a preocupação com a execução. Isso significa que essa instalação elétrica foi executada sem projeto elétrico e a mão de obra a qual essa instalação elétrica foi executada não foi uma mão de obra de qualidade. Aí vocês imaginam na cabeça de vocês o que pode ter acontecido. Se, já que os materiais são de primeira linha, instalados todos de primeira linha, não se teve a preocupação em elaborar um projeto elétrico e nem a preocupação de contratação de uma mão de obra qualificada. O que isso pode ter acontecido? O que isso acarretou? Já que nós estávamos fazendo as inspeções para geração de um laudo, para contabilizar e identificar qual foi o problema que ocasionou esse sinistro. Bom, durante as vistorias, é importante comentar que a instalação apresentou os seguintes problemas. Durante a abertura do quadro, a verificação, em sua execução,
não foi utilizado os terminais agulha, né, na conexão de cabos aos disjuntores. Isso é um ponto negativo, porque a utilização dos terminais, ela melhora o contato entre o disjuntor e o cabo. Não foi utilizado barramento elétrico durante a execução da instalação. O cara utilizou jumper, né? Foi utilizado jumpers com cabos e conexões inadequadas, conexões frouxas. Os cabos internamente no quadro não foram organizados, formando um emaranhado de condutores trançados e colados uns aos outros, quando a gente abriu o quadro. A seção do condutor do chuveiro já estava no limite, e a conexão do chuveiro com o disjuntor sem terminal e com a conexão frouxa, que vocês viram em aulas passadas, isso aí provoca um aquecimento excessivo. Foi utilizados condutores de seção inadequada na saída do disjuntor geral, na verdade, na saída do disjuntor geral. Né? Então, veja vocês que, em função de não ter a preocupação, teve-se a preocupação com os materiais de qualidade, não teve a preocupação em realizar um projeto, né, em executar essa instalação com um profissional qualificado. Os materiais, a gente pode dizer, os materiais foram de primeira linha. Mas sabe o que aconteceu, pessoal? Vocês sabem o que aconteceu? Vamos saber agora. E poderia ter sido pior. Por que não foi pior a situação? Né? Primeiro, porque medidas foram tomadas de forma rápida e os materiais utilizados foram materiais de primeira linha. Então, veja o que aconteceu nessa instalação elétrica em estudo. Bom, veja essa foto que nós tiramos dentro do quadro elétrico, onde ocorreu o sinistro. Vocês podem observar que, pela curiosidade de vocês já vão deduzir que teve um princípio de incêndio, né, nesse quadro elétrico. Veja vocês que ele está meio esbranquiçado, né, porque alguém foi e tacou um extintor de incêndio. Mas vocês podem observar que teve partes do do quadro elétrico que não sofreu impacto do incêndio. Veja essa parte aqui, essa conexão. Olha aqui para vocês verem, né? Vocês veem que está meio amarelado, né? Essas conexões, elas aquecem, porque não está usando terminal, não está usando barramento. Isso aqui fica frouxo. O que acontece com a resistência de contato, pessoal? A resistência de contato aumenta. Se aumenta a resistência de contato, isso aqui em uma termografia vai ficar vermelho, né? Dependendo da ampulheta que você usa na termografia, da cor que você está usando, mas vai acusar uma temperatura elevada. Veja o jumper que foi feito aqui. Isso tudo são pontos de aquecimento que eu coloquei aqui para vocês. Vejam as conexões, né, que foram realizadas nos disjuntores. Veja mais aqui, olha. Aqui já tem vestígio no cabo vermelho daquele pó químico, né, para apagar um incêndio. Veja vocês aqui, olha outras conexões aqui sem a utilização de terminais. Aqui e aqui também, olha, os cabos são flexíveis, como eu coloquei, cabos que não propagam as chamas, né? Então veja outros disjuntores que estão nessa situação. Então vocês já começam a observar que essa instalação elétrica não teve zelo, não teve cuidado na sua execução. Ela foi executada por um profissional não qualificado, que desconhece das boas práticas para execução de uma instalação elétrica. Agora sim, veja a outra parte, que foi a parte mais atingida, que é a parte onde nós temos o disjuntor do chuveiro, né? Que o precursor de tudo isso foi o aquecimento do condutor do chuveiro. Vocês podem observar também, olha, todos os terminais, todos os cabos conectados sem terminais, excesso de jumper, sem barramento. Então,
o cabo do chuveiro aqueceu, né? A pessoa estava tomando banho no momento, a sorte que tinha mais uma pessoa na residência, né? Tomando o aquecimento do condutor do chuveiro, provocou a ruptura, né, da capa do condutor, devido ao calor intenso. Isso provavelmente, pela nossa perícia, já estava acontecendo há tempos, e o condutor foi desgastando porque o condutor não é de má qualidade, é um bom condutor, né? E aí vocês podem ver o que aconteceu. Aqui é uma foto do fundo do quadro. O quadro também não propaga chamas. Olha a situação em que o quadro foi encontrado, né? E vocês podem observar como é que está a organização interna do cabo, né? Condutores totalmente desorganizados. Aí o condutor de chuveiro aqueceu, fechou um curto-circuito e esse curto-circuito propagou dentro do quadro, provocando esse estrago aqui que vocês estão observando. Agora eu vou fazer um adendo. Os cabos não propagam chamas, certo? Isso contribuiu para que essa situação não tivesse sido piorada. Por quê? Porque se fosse um cabo de PVC não anti-chamas, isso aqui teria propagado um incêndio para dentro dessa residência, desse apartamento, por exemplo. Tá? Então, a utilização dos materiais de qualidade, de certa forma, contribuiu pelas cagadas que foram feitas, pela não execução de um projeto adequado e pela não elaboração do projeto. Aqui tem uma outra visão que vocês podem observar. Olha o emaranhado de fios que vocês encontram aí, estão vendo, na verdade, aí dentro desse quadro elétrico onde sofreu o impacto, né? Os condutores do chuveiro aqueceram, fechou o curto-circuito e esse curto-circuito provocou esse dano no quadro elétrico. Lembrando que o cabo é um cabo anti-chamas e isso permitiu que o incêndio não fosse propagado ao longo do apartamento. Aqui eu tenho mais uma visão, aqui tem até o pó branco, que é o pó químico, né, do extintor de incêndio, onde foi utilizado, né, para apagar esse princípio de incêndio. Então, pessoal, o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que é importante utilizar materiais de primeira linha, elaborar um projeto elétrico, nesse projeto elétrico dimensionar de forma adequada condutores, disjuntores, cabos, né, os condutores, né, e principalmente executar essas instalações elétricas de forma adequada e em conformidade com as normas técnicas, porque isso vai minimizar o risco de incêndio em uma instalação elétrica. Pessoal, fiquem sempre ligados e divulguem o canal da Universidade da Elétrica.